Senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de registrar meu pesar pela passagem desse ilustre brasileiro, Paz de Andrade. Quero externar o meu sentimento à minha querida amiga Mônica Paz de Andrade Oliveira e seu esposo, senador e líder do meu partido, Eunício Oliveira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, equivocou-se o senhor diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ao declarar ao jornal Estado de São Paulo, e publicado também pelo jornal A Crítica do meu Estado, que a Amazonas Energia, fornecedora de energia elétrica à população do Amazonas, terá de cobrar dos consumidores o sistema de bandeiras tarifárias. Desejo esclarecer, senhor presidente, que o Estado do Amazonas, por não estar ainda plenamente conectado ao Sistema Integrado Nacional, o SIN, não está obrigado a cobrar dos consumidores o sistema de bandeiras que, em alguns casos, promove reajuste da tarifa de até R$ 5,50 por cada 100 kW consumido. Quero referir-me a uma nota da Amazonas Energia, divulgada no último sábado, na qual afirma claramente que implantará as bandeiras tarifárias no momento em que estiver plenamente conectado ao sistema, pré-condição que, segundo a empresa, ainda não pode ser viabilizada operacionalmente até que estejam preenchidas todas as condições técnicas e regulatórias para tal. Refere-se a nota da concessionária a uma carta enviada recentemente à ANEEL, indicando as razões técnicas que, após o início da interligação na operação prática do sistema, se mostram impeditivas para uma classificação do Estado do Amazonas como totalmente conectados ao sistema. Tanto que a Amazonas Energia solicitou à ANEEL a reanálise do processo de interligação do sistema Manaus ao Sistema Integrado Nacional, bem como sua reconsideração, até a conclusão das obras da usina termoelétrica Mauá 3 e a eliminação das restrições elétricas no sistema Manaus e a plena utilização da capacidade da linha de transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus. Da nossa parte, consideramos uma injustiça que, sem usufruirmos totalmente da interligação do sistema, tenhamos de pagar por um serviço que ainda não dispomos. Nos estados de Roraima e Amapá, inclusive suas capitais, a interligação ainda não chegou e, por isso, seus consumidores de energia estão isentos da aplicação das bandeiras tarifárias, o que é justo. Injusto é tentar estabelecer uma discriminação com o Estado do Amazonas, que, repetimos, ainda não está plenamente interligado. E mais injusto ainda é tentar alcançar as áreas isoladas, onde não chegou e jamais chegará a interligações. É o caso do município amazonense de São Gabriel da Cachoeira, que, por causa de sua localização em área isolada, são quase 40 mil habitantes que não receberão os benefícios da interligação e, portanto, nunca deverão assumir o ônus das bandeiras tarifárias. Na verdade, senhor presidente, dos 62 municípios do Amazonas, apenas Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba e Manacapuru poderão vir a pagar a bandeira tarifária desde que sua interligação elétrica sejam completadas. Quanto aos demais, não há expectativa imediata de interligação. Muitos localizados em áreas isoladas jamais o serão. Seus moradores são gente pobre, que mal consegue os mínimos recursos para sobreviver e que não tem condições de arcar com o aumento exagerado e injusto. Essa injustiça já está sendo praticada em diversos municípios do estado do Pará, Rondônia e Acre, que ainda não estão interligados ao Sistema Elétrico Nacional, mas mesmo assim estão pagando as bandeiras tarifárias. Não vou ler a extensa relação desses municípios, mas me concentrarei nos 7 mais importantes de cada estado. No Acre, senhor presidente, são
Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Marechal Taumaturgo, Manuel Urbano, Porto Walter e Tarauacá, entre outros mais. Em Rondônia, Alvorada do Oeste, Arara, Buritis, Campo Novo, Isolândia, Machadinho e Rolim de Moura do Guaporé. No Pará, Senador Jader, Alveiro, Bagre, Chaves, Jacarecanga, Melgaço e Santana da Araguaia e outros. A ANEEL, que assuma as suas responsabilidades e não tente transferi-las a quem não pode e nem deve assumi-la. É claro, senhor presidente, que as declarações do diretor-geral da ANEEL causaram injustas preocupações entre os consumidores de energia do Amazonas, assim como os acionistas da Amazonas Energia. Por isso, foi justa e oportuna a advertência do presidente da Amazonas Energia, de que a empresa rejeita a tentativa de politização dessa questão de caráter puramente técnico, condena o preconceito contra o povo amazonense, embutido na falsa denúncia, e manifesta sua confiança de que as autoridades regulatórias estarão imunes à malfadada manobra contra a concessionária e seus consumidores, e dispensará ao nosso legítimo pleito o tratamento técnico e isento que é a tradição do órgão regulador. Considerando todos esses fatos, a senadora Vanessa Graziotin e eu subscrevemos um requerimento endereçado à Comissão de Infraestrutura, que foi aprovado por unanimidade na sessão de hoje, solicitando que sejam convidados os senhores Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da ANEEL, e Antônio Carlos Faria de Paiva, diretor-presidente da Amazonas Energia, para participarem de uma audiência pública naquela comissão, quando poderão esclarecer, em definitivo, essa questão. Estamos trabalhando junto aos nossos colegas de Roraima, Amapá, Pará, Rondônia e Acre, para que também sejam convidados em essa audiência pública os presidentes ou representantes das empresas de energia elétrica desses estados, a fim de reforçar o nosso clamor contra a prática desse ato injusto. Senadora Sandra, se Vossa Excelência me permite uma parte. Senadora Sandra. Oh, desculpe. Se Vossa Excelência me permite uma parte, primeiro para cumprimentá-la. Cumprimentar a Vossa Excelência pela atenção, pela preocupação. Hoje pela manhã conversamos a respeito do assunto e, alertada que fui por Vossa Excelência, apresentamos um requerimento e considero extremamente correto Vossa Excelência envolver as demais bancadas dos outros estados que estão vivendo, aliás, o mesmo problema do que nós, pior porque alguns municípios, como Vossa Excelência cita, dos estados do Acre, de Rondônia e do Pará, já estão pagando por algo que não devam pagar, não é? Então, seria importante que pudéssemos conversar com o senador Garibaldi Alves para agilizarmos a realização dessa audiência, mostrarmos à ANEEL que nós não aceitaremos de forma passiva essa cobrança que, como Vossa Excelência mostra, legalmente é improcedente e, do ponto de vista social, é injusta, para cobrar algo de quem não recebe o serviço. Para a gente ter a interligação ao sistema nacional é algo fenomenal. Entretanto, está em curso ainda, não está concluído. Nós não temos a nossa energia gerada totalmente através de Tucuruí. Então, não é correto. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, fazer um registro da atenção que Vossa Excelência tem tido a este segmento e, principalmente, a atenção aos consumidores do nosso Estado e da nossa região. E tenha certeza, senadora Sandra, essa iniciativa que Vossa Excelência adota, creio, ela será importante porque barrará uma tentativa de cobrança indevida e pode contribuir muito para cessar a cobrança em outros estados vizinhos, como o estado do senador Jorge Viana, o estado do senador Jader Barbalho e o estado também de Rondônia, que alguns municípios vêm pagando. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e, mais do que isso, pela iniciativa de trazer a essa casa tão importante debate. Parabéns, senadora. Senadora Sandra, Obrigada, Vossa Excelência me permite uma parte?
Pois não, senador. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e me unir, certo, não só no cumprimento, mas também, certo, em razão dos argumentos aqui apresentados pela senadora Vanessa, e dizer que o caminho que Vossa Excelência toma dessa audiência pública na Comissão de Infraestrutura, certo, é o caminho legislativo adequado. Esta é uma das funções, eu tenho repetido, certo, muito recentemente, do Parlamento. Resta ao Parlamento, não só ao Parlamento brasileiro, mas ao Parlamento no mundo, como função primordial, a função de fiscalização. Essas agências, elas foram criadas como uma forma de descentralização para que o Brasil pudesse, efetivamente, a população brasileira pudesse ter instrumentos modernos de controle. Mas a denúncia que Vossa Excelência traz, certo, é da maior gravidade, porque não é possível que a ANEEL, certo, esteja a penalizar e a fazer cobrança tarifária de serviço não prestado. E quando Vossa Excelência relaciona os municípios do meu estado, quando eu vejo aqui, por exemplo, o município de Melgaço, que fica na ilha do Marajó, é uma região pobre, rica e pobre ao mesmo tempo. É o IDH mais baixo de município brasileiro. É exatamente o município de Melgaço. Aí eu fico imaginando, quer dizer, um município com uma pobreza, certo, que as estatísticas e a realidade registram, certo, da forma mais dramática. E um órgão que deve ser representante dos interesses dos consumidores e da defesa dos mais pobres neste país, quer dizer, esse órgão consente que seja cobrado, estabelece uma bandeira tarifária por uma prestação de serviço inexistente. A denúncia que Vossa Excelência traz é da maior importância e o Senado tem que se interessar por ela, a Comissão de Infraestrutura, certo? E eu quero agradecer a alerta que Vossa Excelência, certo, não só como minha colega aqui do Senado Federal, certo, mas da nossa região amazônica, me alerta a respeito do assunto, porque eu, inclusive, em relação a essa questão, o meu estado, como bem sabe Vossa Excelência, nós temos a maior hidrelétrica genuinamente nacional, que é Tucuruí, e que fornece energia, a maior parte da energia gerada em Tucuruí não é para o Pará, é para ajudar o sistema nacional. A hidrelétrica de Belo Monte, que vai ser a maior hidrelétrica do Brasil, uma das maiores do mundo. Agora, senadora Sandra, nós não recebemos no Pará um centavo da energia gerada. O ICMS incide sobre a distribuição, sobre a geração, não. Como se a energia não fosse gerada de um bem mineral, que no caso, a água. Quer dizer, é um absurdo, é uma postura de colonizador em cima do colonizado. É como nós nos sentimos. Eu quero, portanto, me unir à preocupação de Vossa Excelência. Estarei na Comissão de Infraestrutura, mas antes de lá chegar, já cumprimento Vossa Excelência, agradeço o alerta que Vossa Excelência, certo, me transmitiu, porque eu confesso a Vossa Excelência, sem nenhum constrangimento, eu desconhecia esta violência que vinha ocorrendo em relação não só ao norte do Brasil, mas particularmente em relação a municípios pobres do meu estado. Portanto, senadora Sandra, os meus cumprimentos pela atitude de Vossa Excelência, certo? E pela importância do que Vossa Excelência propõe, que eu acho adequado. O lugar adequado e o Parlamento, e ainda hoje eu disse na Comissão de Justiça, nós não podemos abrir mão dos instrumentos de fiscalização. Ontem eu aqui fiquei assustado e repito, no final da sessão legislativa do Senado, quando a senadora Rose de Freitas disse que há 25 anos
não se aprecia no Congresso Nacional uma conta de presidente da República. Eu confesso que nesses 25 anos eu passei por aqui, passei como deputado estadual, passei como senador da República, certo? E até já como presidente do Senado Federal e do Congresso. Mas eu desconhecia esse absurdo. Há 25 anos não se aprecia. E hoje, inclusive, o TCU está apreciando aí questões relativas à prestação de contas, certo, da atual presidente da República. Então, essa função fiscalizadora do Congresso, certo, seja da Câmara, seja do Senado, é, no meu entendimento, o caminho mais importante, o caminho mais necessário que a opinião pública brasileira deseja da parte do Parlamento. E é o que Vossa Excelência faz neste momento, exercendo o seu mandato pelo Estado do Amazonas, fiscalizando uma agência que tinha a obrigação de defender, acima de tudo, os interesses dos consumidores e da sociedade brasileira. Os meus cumprimentos, e eu estarei solidário nesta luta com Vossa Excelência, porque essa luta também é nossa. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Vossa Excelência me concede uma parte, senadora Sandra Braga? Claro, senador. Senadora Sandra Braga, vendo Vossa Excelência com essa riqueza de detalhes, expressar para todos nós e para o Brasil esse conjunto de injustiças que não apenas municípios do seu estado, do estado do Amazonas, mas também do estado do Pará, do senador Jader, isso só reforça em mim a convicção que tivemos hoje pela manhã, quando debatemos esse assunto na Comissão de Infraestrutura, na direção de apoiar a iniciativa de Vossa Excelência, para que na comissão nós possamos fazer uma audiência pública, trazendo as autoridades competentes, para que esse assunto possa ser enfrentado e o Senado da República, como Casa da Federação Brasileira, possa oferecer uma resposta contra essa perversa injustiça que não pode ter vida longa. A minha manifestação é para manifestar com absoluta intensidade o acerto do requerimento de Vossa Excelência e a solidariedade federativa que o Estado de Vossa Excelência precisa ter, até porque Vossa Excelência está falando em nome daqueles mais vulneráveis, mais frágeis, daquelas comunidades com índices sociais extremamente frágeis. Portanto, a minha manifestação vai na linha da manifestação do senador Jader, no sentido de estimular Vossa Excelência a continuar firme nessa luta em nome da justiça. Obrigada. Eu gostaria de agradecer ao senador Jader, ao senador Ferraz, à senadora Vanessa, e dizer que a participação de vocês nessa luta é muito importante, porque não é somente o estado do Amazonas, mas a parte da região norte e, portanto, parte do Brasil. E essa é uma luta não só nossa, mas de todo o Brasil. Bem, é urgente oferecer uma palavra de garantia e de tranquilidade aos milhares de consumidores de energia elétrica do Amazonas e da Amazônia, de que suas contas de luz não serão injustamente aumentadas em decorrência de uma equivocada aplicação do sistema de bandeiras tarifárias, ao qual me reportei aqui nessa tribuna. Eu gostaria de agradecer, senhor presidente. Muito obrigada. Olha, eu queria, senadora Sandra, daqui um pouco, eu estou inscrito, vou fazer uso da tribuna, graças à iniciativa de Vossa Excelência, não, é a senadora Fátima, para uma comunicação inadiável. Em seguida, Vossa Excelência, senador Ricardo. Eu queria parabenizar Vossa Excelência por estar fazendo algo em defesa de toda a Amazônia. Eu estou apresentando um requerimento, pedindo também informações na ANEEL, e vou também apresentar um requerimento somando ao de Vossa Excelência da senadora Vanessa, para que na audiência na Comissão de Infraestrutura esteja o representante do sistema Eletrobras na empresa Eletroacre. Não dá para ficar calado diante do estado do Acre, Rondônia, Amazonas, o Pará, estarem tendo municípios que estão pagando um custo de energia muito maior do que deveriam pagar. Isso é tirar dos mais pobres, daqueles que necessitam de mais apoio. Então, parabéns a Vossa Excelência, e eu vou voltar à tribuna e farei referência ao importante discurso de Vossa Excelência.